a nutrição, né, desse paciente. Agora, vamos abordar um pouquinho sobre os pacientes imunossuprimidos, que são aqueles pacientes que têm câncer, que têm alguma alteração na medula e que vão estar sendo submetidos à químio, à radioterapia. Nesses pacientes, o que acontece? Eles têm um risco maior de infecção, né? E de modo geral, deve-se esperar entre 4 a 6 semanas após o ciclo de químio, de rádio, para estar realizando esse ato cirúrgico. Em relação ao tempo anestésico, cirurgias longas, né, acima de 240 minutos, a gente já considera que é um fator de risco cirúrgico para o paciente. Uma perda sanguínea maior que 1,5 litro também é considerado um grande risco cirúrgico. Pensem que um homem, por exemplo, de 1,80 m e 90 kg, deve ter aproximadamente 7 litros. Perder 1,5 litro já representaria em torno de 20% do total de sangue desse indivíduo. O grau da cirurgia também, né? E a invasividade, né? Ela vai pegar muitos tecidos, ela vai ser retirada de um órgão, vai estar aumentando esses riscos, esses fatores de riscos operatórios, tá? Aí, pacientes que apresentam comorbidades, no próximo slide vai ter só uma tabela falando sobre essas comorbidades e o quanto isso pode prejudicar ou atrapalhar o ato cirúrgico, né? Como distúrbios hemorrágicos, diabetes, doenças cardíacas, a apneia obstrutiva do sono, doença hepática, febre e dor crônica, tá? Daí, em relação aos exames, né? Aos exames complementares, eles vão depender muito do tipo de cirurgia, da urgência dessa cirurgia, dá tempo de a gente fazer exames, né? Uma cirurgia de emergência, urgência. Qual que é o tipo de anestesia que está programado, né? É uma cirurgia letiva, dá para a gente ir mais a fundo para evitar esses riscos operatórios. E tudo isso a gente vai ver em que momento? Lá na primeira etapa da SAI, né? Na anamnese, no levantamento de dados e no exame físico. Porque o objetivo da avaliação dos exames complementares é avaliar esse risco cirúrgico real do paciente. Quais que seriam alguns exames complementares? A gente vai falar mais a fundo, mas vocês vão discutir nesse estudo de caso. O hemograma, por exemplo, o hemograma ou coagulograma, o teste de coagulação, para algumas pessoas o raio-x de tórax, eletro, exames de glicemia, função renal, que já são mais específicos, como a urinocultura, alguns eletrólitos. Mas, enfim, a gente vai abordar ainda mais a fundo esses exames, fiquem tranquilos. Mas, por quê? Por que a gente tem que se preparar tanto para esse cuidado pré-operatório? A gente sabe que em 2018 a gente teve mais de 300 milhões de cirurgias por ano, né? E a taxa de complicação chega a quase 20%, sendo que os países em desenvolvimento têm uma complicação menor do que os países em desenvolvimento. Então, os desenvolvidos têm uma taxa melhor, né? A gente vê uma mortalidade muito grande durante o ato operatório, né? Entre 5 a 10% de todas as cirurgias, o paciente pode vir a óbito, né? Então, no mínimo, a gente fala que 7 milhões de pacientes cirúrgicos são prejudicados por complicações que poderiam ser evitadas por ano, né? E pelo menos 1 milhão morre durante ou imediatamente esse procedimento, ok? Muitas vezes, esses prejuízos, eles seriam evitados se a gente tomasse alguns cuidados, ok? Principalmente cuidado com esses pacientes que a Pro acabou de falar, né? De idade, que apresenta doença crônica. E pensem assim, à medida que a população vai envelhecendo, vai aumentando a população idosa e vai aumentando o número de cirurgias para melhorar a qualidade de vida desses pacientes, ok? Outra coisa importante de por que se preocupar são as infecções, né, de sítio cirúrgico, que é uma das complicações mais comuns,
que representam 20% das infecções relacionadas à assistência à saúde prestada e que custam muito ao nosso governo, ao governo do país, né? Estima que o governo americano gasta em torno de 4 bilhões ao ano só decorrente dessas infecções dos sítios cirúrgicos. E 60% delas seriam evitáveis se tivesse uma boa conduta perioperatória, ok? Então, o preparo do paciente que a gente vai abordar, né? Se tem alergia, sinais vitais, tudo aquilo que vocês vão buscar aí no conteúdo para a realização do fórum, né? Se usa uma medicação de uso contínuo, se a cirurgia foi agendada, qual que é o diagnóstico desse paciente, prótese, adorno, raio-x, acesso venoso, ok? Tudo isso vocês vão buscar agora que vai ser o conteúdo. E lembrando ainda que a gente tem o preparo do paciente, né? E nesse preparo a gente tem que estar registrando tudo, ok? A retirada desse paciente do setor ou da clínica cirúrgica ou do PA, ela deve ser cuidadosa, deve ser realizada por maca, sempre pensando, assegurando, garantir o conforto desse paciente e a sua segurança. Aqui é o quadro que a Pro acabou comentando com vocês em relação ao tipo de comorbidade e a razão do risco cirúrgico. Distúrbios hemorrágicos aumentam o risco de hemorragia. A diabetes pode prejudicar a cicatrização, aumentar a suscetibilidade de infecção. Doença cardíaca vai ter uma demanda maior cardíaca. Apneia do sono, um aumento de risco de obstrução das vias respiratórias. A doença hepática pode estar alterando o metabolismo de algumas medicações, então vai estar prejudicando o tempo de coagulação e de cicatrização. A febre, que vai predispor ao desequilíbrio hídrico. E a dor crônica, né, que vai ser uma tolerância para esses pacientes. A dor crônica, a enfermagem tem vários cuidados de enfermagem que são extremamente importantes para estar auxiliando esse paciente nessa dor crônica. Aí aqui vocês vão ter o estudo de caso, tá? Vocês vão ler todo o estudo com muito cuidado, com muita cautela. Vocês vão procurar quais os cuidados pré-operatórios e operatórios para esse estudo de caso, ok? Nós vamos discutindo esses cuidados no fórum e a gente vai, assim que fechar o fórum, a gente vai discutir isso na aula que vem, ok? Também. Se tiverem dúvidas, não se esqueçam sempre de estar perguntando no fórum, na sala de café, mandem um e-mail para a Pro. Obrigada e até a próxima videoaula.